Olá, amada, seja bem-vinda ao nosso podcast semanal Eu, Você e Elas. E o episódio de hoje se chama Fé em Tempos de Incerteza. E hoje vamos para o segundo episódio da temporada Ruth a Moabita. Essa mulher excepcional, de uma fé excepcional, uma improvável, que viveu coisas extraordinárias da parte do Senhor, porque soube ser até o fim, mesmo quando tudo era improvável para ela. Ela foi fiel e no final dessa temporada, a gente vai ver e perceber o poder de Deus sobre a vida de Ruth. Mas você já faz o seguinte, vai compartilhando, vai curtindo, me ajuda a levar essa boa nova para muitas outras mulheres. Existem muitas mulheres que precisam ouvir essa palavra, que estão desgostosas, que estão pensando em terminar tudo, em não seguir em frente, que estão pensando em ser infiéis a Deus. E você pode ser comunicadora do amor e da palavra de Deus junto comigo. Basta você compartilhar, vai na minha bio, no Instagram, Sorai4 Ferreira. Lá tem os links, o link do Spotify, do YouTube. Você não tem desculpa para não escutar essa palavra e para também não compartilhar. Compartilhe. Então vai acalmando seu coração, tomando um chazinho, uma água, um café. Chama as amigas para escutar junto com você e vamos juntas. Mas antes eu quero orar por você. Vamos lá? Vamos orar? Senhor, eu te agradeço e te louvo por essa mulher que está me escutando nesse momento. E também até pelos homens, Senhor, porque eu sei que existem homens que querem ser edificados com a tua palavra. E a nossa personagem Ruth, ela tem muito a nos ensinar. Então, Pai querido, Pai amado, eu quero entregar cada pessoa que tem escutado esses episódios, que está junto comigo nessa temporada, para que cada pessoa seja edificada, que a tua palavra encontre um terreno fértil, que a tua palavra seja como uma semente que venha dar muitos frutos no nosso coração, que o nosso coração seja um terreno fértil para a tua palavra. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Ruth, capítulo 1, versículo 19 ao 22. Partiram, pois, as duas e chegaram a Belém. À sua chegada, Belém inteira se alvoroçou, e as mulheres diziam: Esta é Noemi? Mas ela respondeu-lhes: Não me chameis de Noemi, chamai-me de Mara, pois Shaddai me encheu de amargura. Parti com as mãos cheias, e Yahvé me reconduz de mãos vazias. Por que haverias de me chamar de Noemi, quando Yahvé se pronunciou contra mim e Shaddai me afligiu? Foi assim que regressou Noemi, tendo consigo sua nora Ruth, a Moabita, que veio dos campos de Moabe. Chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Palavra do Senhor, graças a Deus. Houve alvoroço entre as mulheres na terra de Belém. Imagina só, e mulher é um bicho que gosta de um alvoroço, que gosta de observar, de ver e às vezes até de falar um pouquinho uma da outra, né? Então a mulherada de Belém ficou abismada quando Noemi chegou e chegou sozinha com outra mulher. Não chegou com seu marido, não chegou com seus filhos, mas chegou com outra mulher. Então houve aquele alvoroço naquele lugar. E aí elas dizem, não é Noemi? E ela diz assim, não me chameis de Noemi, chamai-me de Mara, pois Shaddai me encheu de amargura. Houve alvoroço entre as mulheres da terra de Belém. Imagina só, Noemi, que elas conheciam como uma mulher casada, que tinha filhos, voltou para sua terra sem seu marido, sem seus filhos, e agora com uma outra mulher, elas não estavam entendendo nada. E mulher gosta, às vezes nós gostamos de uma fofoquinha, hein? E estava tendo esse alvoroço e se perguntavam, não é essa Noemi? E Noemi disse, não me chameis de Noemi, chamai-me de Mara, pois Shaddai me encheu de amargura. Porque o nome Mara significa amargurada ou cheia de amargura. Então, Noemi, ela estava se sentindo assim. Ela estava absolutamente triste com a sua situação. Ela já não enxergava esperança. Você já passou por algo assim? Você já passou por alguma situação em que você não conseguia ter esperança? Às vezes, nós não conseguimos trazer à memória aquilo que nos traz esperança.
E deixa eu te dizer uma coisa. No nosso tempo de amargura, no nosso tempo de dor, de sofrimento, porque chega para todos nós. Esse tempo de tristeza, de dor chega, porque a vida é fugaz. Ela é feita de momentos bons, alegres, felizes, mas também de surpresas não tão boas assim, que nos trazem tristeza, amargura, e era assim que Noemi estava se sentindo. A tal ponto que Noemi não estava conseguindo trazer à memória os tempos bons. Porque é importante, eu tenho praticado esse exercício na minha vida. Quando eu enxergo alguma situação, quando eu estou vivendo alguma situação que está me dando muita dor, me causando muito sofrimento, eu procuro trazer à minha memória os momentos em que Deus ele já agiu de forma sobrenatural da minha vida. Eu procuro trazer à minha memória os momentos em que Deus me fez promessas, que Deus me revelou coisas ainda que virão. Então, isso nos dá esperança. Então, eu te digo, mulher, se você está vivendo, assim como Noemi, num tempo de amargura, num tempo de tristeza, num tempo de luto, num tempo de dor, traga à sua memória os momentos em que Deus já te proporcionou felicidade, em que a vida já te proporcionou felicidade. Traga à memória as promessas que o Senhor tem para você, para que você não se deixe sucumbir por conta da amargura. E aí Noemi, ela não estava vendo esperança em nada. E aí ela vai dizendo, né, eu parti daqui com as mãos cheias e Yahvé me reconduz de mãos vazias. Por que haverias de me chamar Noemi quando Yahvé se pronunciou contra mim e Shaddai me afligiu? Noemi mal sabia, nem imaginava o que o Senhor ainda ia realizar através de Ruth. Noemi não conseguia imaginar, porque não é assim? Quando estamos no fundo do poço, quando estamos amarguradas, quando estamos absolutamente tristes, nós não conseguimos enxergar um palmo à nossa frente. A gente só enxerga aquela dor. A gente não consegue ter esperança num futuro. E o Senhor diz, lá em Jeremias 29:11, eu bem sei os planos que mantenho para convosco. Planos de te garantir um futuro e uma esperança. Então, neste episódio de hoje, eu quero que você comece a praticar a fé de Ruth, que mesmo em tempos de incerteza, se manteve fiel à sua sogra, porque primeiro ela estava sendo fiel ao Deus de sua sogra. Ruth descobriu o amor e a misericórdia, descobriu um relacionamento com esse Deus de Noemi. E agora, nesse momento, veja como é engraçado, muitas vezes alguém nos passa a fé, né? Ou sua mãe ou sua avó te passou a fé em Deus. E aí, ela era uma mulher de muita fé, porque para Ruth ter aprendido da forma que aprendeu, é porque Noemi ensinou muito bem. E Noemi deve ter ensinado com a sua vida, com o seu testemunho de vida. Mas nesse momento, Noemi estava tão triste, absolutamente enterrada na sua dor, que ela não conseguia manter olhos de esperança, ela não conseguia manter a fé. E essa mesma que ensinou a Ruth a ter fé nesse Deus, o Deus do impossível, Ruth agora estava dando uma aula de fé. Ruth estava tendo fé na incerteza. Mas é assim a vida. Também não nos sintamos culpadas quando estamos em momentos em que a nossa fé está abalada, porque somos seres humanos. Então, se você está nesse momento com a fé abalada, procure as pessoas ao seu redor, procure mulheres ao seu redor, mulheres de fé, mulheres até que você já ajudou a edificar a fé. Essas mesmas mulheres podem chegar a te levantar, a te lembrar as coisas que Deus tem para ti. Então façamos como Noemi e Ruth. Se estamos fracas na fé, nos apeguemos, fiquemos juntas a mulheres fortes, mulheres de fé. E se estamos num tempo em que a fé está avivada, como Ruth, mesmo nas incertezas, que sejamos mulheres que dão conforto às mulheres que estão fracas na fé. Vamos fazer esse exercício, essa reflexão que eu trago nesse episódio. Esse exercício da gente ser uma para com a outra. Nós mulheres somos muito capazes, nós temos muita força e nós podemos ser uma para a outra. Mulher de fé, de coragem, de esperança. Continua comigo nos próximos episódios, não perde. Essa história de Ruth é belíssima, ainda vai vir reviravolta nessa história. Ruth é uma improvável, a história dela é muito improvável. Ela que entra na genealogia de Jesus e que Deus faz na vida dela o impossível. Então continua comigo, mas não esquece, manda nos teus grupos de WhatsApp, curte, compartilha, comenta lá no YouTube, aqui no Instagram também, no Spotify.
pela rede social que você preferir. Curte, comenta, compartilha e leve essa boa nova junto comigo. E até o próximo episódio, se Deus quiser.